vocês? Mais uma semana de aula aqui comigo, professor Tomás. Antes de você começar a assistir esse vídeo aí, dá uma pausa aí no que você está fazendo para você entender o seguinte. Para você entender o restante dessa aula, você precisa ter visto a aula anterior a essa. Então, se você não viu, procure aí na descrição, vai na playlist aí que está associada ao vídeo, de hidrostática. Faz alguma coisa aí para você voltar no vídeo anterior e entender de forma global o que será abordado aqui, tá ok? Se não, se você já viu o vídeo da aula anterior, se você tem acompanhado aqui, muito obrigado, mas se você tem acompanhado, continue que agora a aula vai fluir normalmente. Beleza, então nós vamos continuar falando sobre hidrostática, só que agora nós vamos estudar hidrostática devido à aplicação de forças nos corpos. Mas então como é que isso vai se dar? Bom, vamos lá. Se eu estou falando de hidrostática e a gente estava falando sobre pressão, e a pressão era a força aplicada sobre uma superfície, sobre a área daquela superfície ou daquele fluido, nós vamos agora estudar qual é o comportamento dessas forças nesses fluidos, beleza? Então, inicialmente, nós vamos pensar no teorema de Pascal. O que é o teorema de Pascal? Bom, antes de eu falar o teorema de Pascal, eu vou apresentar algumas coisas que são interessantes e vai ficar mais claro esse entendimento. Você já viu macacos hidráulicos em uma mecânica ou máquinas hidráulicas? Se não, procure rapidinho no Google que você vai ver. O que são essas máquinas hidráulicas ou esses macacos hidráulicos? São máquinas necessárias para você exercer um tipo de trabalho. Então, por exemplo, eu quero levantar um carro de 1 tonelada. Eu sozinho jamais ia conseguir levantar, até porque minha força não me permite isso. Mas, se eu quiser utilizar algo que me facilite para fazer, por exemplo, uma manutenção, ou a troca de um pneu, alguma coisa desse tipo, é só usar o macaco hidráulico. E para que ele serve? Eu faço uma força em uma ponta e eu consigo levantar 1 tonelada em outra. Então, as máquinas hidráulicas é exatamente isso. Eu consigo transferir uma força de um lugar para outro, a partir de fluidos. Então o teorema de Pascal é estritamente a aplicação de força sobre fluidos. E como que isso se dá? Então você vai ter imagem do teorema de Pascal aí e ele vai ter uma relação entre elevadores. Então, por exemplo, tu tem um lugar com um cilindro um pouco mais fino, mais alto, e aí você tem um outro lugar com um cilindro um pouco mais grosso, né? Só que aí você tem um carro nesse lugar. O que está acontecendo? Você está aplicando a força em uma região e você consegue levantar o carro. Mas como isso se dá? Simples. Vai se dar pela mesma pressão que você vai correlacionar. Se você observar aí, tem um ponto específico que você estuda a pressão. E nós já estudamos na aula passada que a variação de pressão está relacionada à hidrostática. Então, quando você faz essa relação entre a variação de pressão em diferentes pontos, você associa também ao teorema de Pascal. Então, o que eu quero dizer? Que a força em relação àquela área que eu estou sendo aplicado, eu consigo transferir para outro. Então, a força do 2 sobre a área de 2. Então, é isso que dá a ideia do teorema de Pascal, beleza? Então, mas eu preciso ficar decorando isso aí? Não. É só você entender a logística por trás da variação de pressão. Como os fluidos são iguais, é só você fazer essa correlação. Força de um sobre a área de um tem que ser igual a força de outro sobre a área de outro, devido que a variação de pressão ali tem que ser igual. A pressão naqueles pontos ali tem que ser iguais, beleza? Então, esse foi o primeiro ponto aí, que é o teorema de Pascal. O segundo ponto aí, que é muito importante na hidrostática, quando a gente está falando sobre forças, é o teorema de Arquimedes. Mas quem foi Arquimedes? Bom, vamos lá. Arquimedes foi um cara que estava com o pescoço a jogo aí, no que diz respeito a desenvolver ou resolver um enigma proposto pelo rei da época. O rei queria fazer uma coroa e ele chamou um Ourives, só que ele não confiou muito no Ourives não, ele falou assim: Arquimedes, eu quero que você descubra se essa coroa tem ouro ou não. Se tiver ouro,
você sairá vivo. Se não tiver, eu corto sua cabeça. Então Arquimedes, desesperado, né, tinha que pensar numa solução e não conseguiu. O que ele fez foi tomar um banho. Nessa de ele ir tomar banho, teve um estalo da mente dele e aí ele saiu gritando pelado pela rua, eureka, eureka, eureka. Então daí vem o termo eureka. O que quer dizer eureka? É descobri, achei, solucionei. É relato se ele saiu correndo pelado ou não pela cidade, aí eu já não sei. A ideia é o seguinte, o que ele teve, qual foi a sacada dele? Que quando a banheira que ele entrou estava com água e ele entrou, parte da água foi jogada para fora. E aí ele teve a sacada que corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então quando ele entrou naquele lugar, né, naquela bacia, a água que transbordou foi jogada para fora e quando ele saiu, ele viu o seguinte, ele conseguiu sacar o seguinte, que o volume ocupado por aquele corpo é o mesmo volume que é deslocado. Então, quando eu falo sobre o teorema de Arquimedes, eu tenho que pensar no empuxo. E o que é o empuxo? O empuxo é igual a essa equação que você está vendo aí. Está associado ao deslocamento da massa ou do volume de água, por exemplo, de óleo, daquele fluido, devido ao corpo. Então o empuxo está relacionado a diversas coisas, ok? Então, por exemplo, também ao navio. Por que é fácil eu colocar um navio, que é uma coisa muito pesada, que tem uma massa muito grande para andar navegar, né? Já que ele tem mais de milhares de toneladas. Como é que eu consigo fazer isso? Porque ele ocupa um espaço tão grande no oceano, no mar, no rio, enfim, que ele não afunda, porque o empuxo para ele é muito alto. Então é isso que está relacionado ao empuxo. Eu pensar no deslocamento daquela massa de água. Então aquela massa de água só é transferida de um lugar para o outro. Então o empuxo está correlacionado a isso. Tá, Thomas, mas e sobre Arquimedes? Ele conseguiu sair vivo? Saiu, porque ele conseguiu observar que quando ele jogava a coroa dentro daquela bacia, aquela coroa ocupava um lugar no espaço, então transbordava, então ele conseguia ver a diferença de volumes que foi deslocado. E ele descobriu que aquela coroa não era ouro, então o rei matou o ourives que estava mentindo para ele. Se é verdade ou não, eu não sei, são relatos, mas é um relato muito interessante para fazer o estudo do teorema de Arquimedes, que o empuxo está correlacionado à variação do volume. Como é que a gente estuda? dVg. Então, o empuxo é associado deste modo aí, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje, espero que tenha sido muito clara para você, muito proveitosa para você, porque hidrostática é um assunto que está sempre caindo e tem bastante aplicabilidade para hidrostática, tem bastante coisa legal que a gente possa falar, possa trabalhar e possa praticar. Muito obrigado aí para você que tem acompanhado essas aulas. Se você não se inscreveu, se você é novo no canal, se inscreve aqui para você continuar recebendo as informações, para que você possa ainda assim receber e desfrutar mais dos conteúdos de física que eu tento colocar aqui para você. Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!